E aí, voltando na questão da contenção, né, e aí você falou, né, Cláudia, né, do que tem em mãos ali, do conhecimento do paciente, né, quando a gente fala em contenção, né, e aí já vai esse mito também, né, a gente já pensa em segurar, né, segurar, amarrar, né, só que antes disso, né, bem anterior a isso, a gente tem uma contenção de espaço, por exemplo, né, a gente consegue ali fazer uma contenção, tá quebrando tudo, né, beleza, vamos então tirar ele dessa sala, vamos conter no espaço ali, alguém que tenha mais vínculo com aquele paciente vai lá e começa a fazer o manejo, né. Espaço, afetiva. Não sei se vocês utilizam esse termo, né, mas Sim, de não, é isso espaço, mesmo. estou numa sala afetiva, Contenção verbal, né, a porque, gente fala que é a contenção exato, verbal, é a né. pessoa que tem mais vínculo Sim. verbal, porque eu tento estabelecer um limite, ele tem, em Uhum. alguns momentos, pelo menos, um padrão de entendimento, de compreensão, né? Ou Uhum. ele pode ter, ou pelo menos eu tenho que tentar isso para ver se ele tem, Sim. Eu né? trabalhei E numa, por aí vai. me lembrou de uma história, eu trabalhei muito tempo na Reab também, né, e aí me lembrou de uma história que a gente estava numa clínica, e aí tinha um paciente lá ele era enorme, e ele tinha um autismo grave, né, e nunca foi medicado, nunca foi tratado, né, já estava aí com seus quase 40 anos, né, e era agressivo, né, eu consegui um vínculo com ele através da música aí, que ele gostava, e através da expressão mesmo, ele quebrou diversos tambores meu, né, na expressão ali, mas é isso, comigo nunca foi agressivo, né, e aí teve um dia que teve que fazer uma contenção dele lá. Só que eu não estava, né? Seria primeiro essa contenção ali do espaço, né? Porque ele estava bem agressivo, depois uma contenção verbal aí, até sim para a gente passar por uma contenção física com as técnicas adequadas, e aí a enfermagem manda muito bem nisso, né? Mas e aí o único outro vínculo que ele tinha era uma psicóloga que trabalhava comigo, cara, ela não passava de 1,48 m. E eu acho que ela pesava mais ou menos uns 46 quilos, assim. E ela manejou ele na contenção verbal, né? Sem precisar amarrá-lo, sem precisar entrar a equipe em cena ali para segurá-lo, que era um menino de 2 metros e vai lá cacetada, né? E a gente sabe que eu não sei o porquê que os autistas crescem tanto, mas eles crescem, né? E são fortes pra caramba, né? Então, quando estão determinados... Aí ela... Principalmente os que ficam agressivos. Sim, Esses esses eu tenho a são impressão os que são os que mais mais crescem. crescem, né? E aí ela conseguiu essa contenção, eu ouvi histórias, né, essa história perdura na clínica que eu trabalhei até hoje lá, que a fulana, ela conteve verbalmente lá o paciente e tal, e não precisou de remoção, não precisou da equipe entrar em cena, né, e aí a gente vê essa questão da contenção tendo técnicas aí bem importantes, né, construídas aí ao longo desses anos aí que é isso, né, que perdura por um mito aí também, né, a contenção eu vou amarrar, né, então, às vezes a gente toma um pouco de cuidado lá, porque às vezes a gente está com alguma crise, né, alguma coisa, aí toma um cuidado como que se vai passar isso para a família. Não, hoje ele foi contido, né, o que a família vai imaginar? Oh, colocar algema dentro do meu filho e amarrar ele numa grade, né, a primeira coisa. Então, a gente vai muito com tato ali para conversar com a família também, o que é essa contenção, né. Então, geralmente a gente não usa esse termo aí, né? Principalmente se a gente for pensar num trabalho infantil, né? A gente não usa esse termo, né? Não, ele foi manejado, né? Verbalmente, ou não, tivemos que manejar fisicamente, mas está tudo bem agora, né? Mas eu acho que é um método aí que é excepcionalmente efetivo. Falar de contenção sempre tem que falar com algum cuidado, mas como eu sempre trabalhei com adulto, eu acho que sempre tem que falar a verdade, e se o paciente, ele pode estar tem algumas questões, né, quando você vai conter. E se você vai conter, você também teria que fazer uma contenção química da medicação, pelo menos isso pensando na lógica do adulto, porque senão ele está amarrado ali e está sendo torturado, gente, porque, né? E uma vez que ele se acalme, eu sempre tento falar, pensar assim no paciente, será que ele quer receber a visita? Né, porque eu já vi o cenário, o paciente com família, inferno, sem a família, ele se acalma. Várias contenções, centenas delas que a gente conseguiu evitar assim, né, olha, então tudo bem, espera um pouquinho que eu vou, vamos separar, fala,
mãe, pai, ó, aguenta aí que eu já falo com vocês, deixa ir ali no consultório ou na enfermaria, ele, ok, né, com a família, então a gente tem que também observar isso, né, qual que é o gatilho ali naquele momento, essa é uma questão, né, pelo menos pensando no adulto. Agora tem paciente que às E às vezes vezes é isso quer, mesmo, Flávio. Às vezes a família é adoecedora mesmo, né? A família, não que seja por mal mesmo, né? Mas às vezes a família é o gatilho, uhum, é um processo patológico ali, de relação, que a gente, às vezes, numa internação, ou num atendimento mais longitudinal, a gente vai ter espaço para entender. Mas naquele momento, pensando, por exemplo, no pronto-socorro psiquiátrico, já trabalhei em 2, né? E naquele momento, o que temos para hoje? Agora, se o paciente está sedado, era uma coisa que eu achava interessante trazer a família para ver. Tá, então meu filho está contido, mas como que é essa conversa? Para ver que ele está bem, que naquele momento ele está dormindo e, sobretudo, que ele está sendo assistido, né? Então, eu falo, né? Quando você trabalha direito, você não tem o que esconder. Então, eu acho que, assim, orientava a família antes, olha, ele está no pronto-socorro, né? Nos 2 que eu trabalhei, a gente teve o cuidado de ter uma sala que a gente, era uma espécie de uma UTI psiquiátrica. Então, tinha os leitos de pronto-socorro e o paciente que tinha que ficar contido ficava num quarto, no mesmo pronto-socorro, tá? E com janelas de vidro. Então, ele podia ver o exterior o tempo todo e ele era observado também o tempo todo. Ele não tinha diferença com os outros pacientes, para não ter aquela coisa de quarto vira uma solitária, né? acolchoado que se tinha, para não ser uma solitária. E porta aberta sempre, né? E por que a gente pensou nisso, né? No primeiro serviço que eu trabalhei, depois que eu saí daquele lugar, que eu até falo que era um manicômio, enfim, era um serviço muito mais estruturado, foi um serviço referência por muito tempo aqui em São Paulo, né? Porque à noite, por exemplo, se um paciente agitava, acordava todos os outros, né? E se eu colocava ele num quarto, tudo no pronto-socorro, né? Então eu olhava assim, 180 graus, eu conseguia ver 100% dos pacientes. Mas só de eu colocar num quarto, ali do ladinho, já dava mais conforto para os que estavam dormindo, né? Então, era uma questão importante, mas de maneira nenhuma poderia caracterizar uma solitária ou algo do tipo, né? Então, essa segurança, e isso é diferente, né? Quando o paciente ele consegue ver todo mundo, ele consegue ter acesso a todo mundo, então o médico está lá, ele chama, o enfermeiro está lá, ele chama, enfim. Falo médico e enfermeiro porque esse exemplo é pronto-socorro mesmo, tá? Pensando em hospital, né, Cláudia, a gente pensa aí também numa saúde grupal, né? Sim. Se você está ali, você está falando do grupo, né? O grupo ali, ele também está sendo influenciado por aquela agitação, por aquele momento do paciente, né? E isso pode dar gatilho para os outros, e aí é isso, né? Como conter a ala inteira. Né? Então é isso, você promove aí uma saúde grupal também, você não expondo, né? Não sei se talvez seja essa Sim. palavra, né? Mas você expondo ali a situação que está acontecendo, seja para a equipe, seja para os familiares, seja para os próprios internos lá, né? Então acho que é importante também, né? A Essa contenção ela é muito visualização ela pode ser muito degradante para o paciente. muito degradante. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? O day after, um pouco, o dia seguinte. Sim. Então, se é complicado para a gente, imagina para ele que está sendo amarrado, a situação que é, né? Então, eu falo, você só vai sentir se um dia você for contido. Fora a questão da pandemia, quando eu dou essa aula na universidade, é uma aula prática, e sempre é um dos alunos que é contido, e eu pergunto para ele, como que foi ser contido? Invariavelmente. E olha que eles levam até meio que na brincadeira, porque um fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e todo mundo sabe, né? É uma situação que é simbólica ali e tal. Mas, invariavelmente, o aluno que é contido, ele fala, professora, foi uma das piores coisas. Assim, eu não dou conta disso, né? E assim, ele está no meio de colegas, né? Se ele falar um A, ele é retirado da convenção. Então, não tem essa. Agora, imagine para o paciente que é contido mesmo, a violência que isso é.
Eu acho que essa experiência, principalmente em sala de aula, né, ela deve ser muito rica, né? Ela acho que representa, né, muito a situação, mas ela ainda é muito distante da Sim. realidade, né? De uma pessoa sendo contida ali dentro do hospital, né? Uhum. Eu acho que distancia muito da realidade, né? E aí você imagina realmente esse sofrimento, né? Uma pessoa que está sendo contida numa sala de aula com colegas do qual ele está estudando já há um tempo, né? Já bate Não, a gente essa contém no invalidez, já laboratório, viu, bate Rafa? Um sim. negócio Não, profissional, imagino, viu? imagino, né? Mas mesmo assim, né? Você tá com a consciência ali, né? De que Sim, aquilo sim. não é realmente, eu não vou ficar contido aqui, muito menos alguém vai me dar uma injeção de Aldol na bunda Exatamente. para ficar sossegado, Exatamente. né? Então, essa sensação que já passa ali já é uma sensação ruim, inclusive, Exato. acredito que para os outros alunos que estão sendo os profissionais que estão contendo, né? E aí você imagina isso dentro de uma situação real, não só para o paciente, mas Sim. para toda a equipe ali que está envolvida contendo aquele paciente. Nossa, a gente lá, quando tem uma contenção, é cada um sofrendo para um lado, né? Tipo, pô, mas vamos ter que segurar mesmo, né? Não, mas vamos ter que fazer isso mesmo, não, vamos tentar, né? A gente vai postergando mesmo, porque é invasivo, não é a palavra, mas é cruel, né? Uhum. Porque não é cruel Às porque a gente está vezes pode cuidando, né? A ser, gente está. do Não, ponto de de vista forma inadequada psíquico, pode ser. né? E quando o paciente ele não tem claro o porquê disso, isso é muito complicado, né? Mas e passa por uma questão muito tênue, que é a questão do castigo, né? E eu falo isso, gente, a gente está em 2021, mas assim, já vi enfermagem falar, olha, eu vou te amarrar se você aprontar, né? Se aprontar no meu plantão, sua casa vai cair. Gente, você vê isso, né? E eu falo, gente, eu falo para os alunos, uma hora ele desamarra. Eu falo, se você falar isso, uma hora ele vai desamarrar, né? Então, assim, e o paciente ele se estabiliza. E aí eu fico pensando, com que cara você vai olhar para ele? Né? O papel se inverte. Então, do ponto de vista ético, a gente tem que sempre ter em mente isso. Ele não é aquilo, ele está por um momento eventualmente fora de si, sem a clareza psíquica que uma pessoa poderia ter, mas a gente também tem que ter em mente que ele não é uma doença. Ele pode estar adoecido, mas ele não se resume àquilo. E só por isso eu já tenho que pensar 1000 vezes antes de conter. E olha que eu falo, não é que eu sou contra acontecer, eu falo, gente, assim, às vezes é o melhor para o paciente. Já vi paciente que não tem a menor dúvida. Pegou uma faca e estava se cortando. Eu não posso permitir isso, né? E aí, naquele momento, gente, é isso. A gente vai conter, é aquela coisa. Eu atiro primeiro e pergunto depois. Nesses momentos cruciais, é isso. Assim como na internação, né, que você também trouxe, né, e entender essa pessoa também como um cidadão de direito também, né, é uma pessoa, né, uma pessoa que está na nossa frente, e eu acho que tudo isso que vocês estão falando, vocês aprofundaram bastante, a gente veio de uma pergunta de onde a gente estava falando, né, da importância destas áreas que não são médicas, né, no tratamento dessas pessoas, né, e aí eu vejo também que é olhar para esse ser humano como um ser humano integral, né, eu acredito sim que cada área tem a sua importância, advinda aí da medicina, nós temos também a enfermagem, e as outras áreas também contribuem para esse ser integral que somos todos nós, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala das pessoas, né, que estão nesta questão, essas pessoas também somos nós, né? Porque há um limite aí, uma linha muito tênue entre a razão, entre a questão da loucura, né? Que a gente poderia até fazer mais um podcast para entrar ainda nesse debate também. Mas no momento que a gente está vivendo, diante da pandemia que nós todos estamos, o mundo inteiro está, a pandemia também tem suscitado diversas discussões, seja no campo da economia, no campo da educação, no campo das relações, mas um debate também que tem se falado muito tem se falado sobre a questão do impacto na saúde mental, mas a saúde mental de todo mundo, né, por conta do isolamento, por conta do distanciamento social,
as pessoas não se encontram, né?